Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu trago para vocês a narração do capítulo 261 de Jujutsu Kaisen, com todas as imagens e, é claro, traduzidas em português. Então, sem mais enrolação, já aperta aí esse botão de like e se você ainda não for inscrito, já se inscreve no canal e vamos para o capítulo. O capítulo começa de onde o último terminou. Na primeira página, nós vimos Itadori acertando um soco na barriga de Sukuna e a frase inicial do editor é: junto com todo, Itadori encurrala Sukuna, mas em seguida nós vimos Itadori determinado a esmagar o coração de Sukuna, enquanto ele se lembra do seu irmão Choso. Porém, no momento em que Yuji o ataca, Sukuna entoa expansão de domínio. Só que nesse momento, em meia fumaça, ele percebe alguém aparecendo. Então, na sua mente, nós vemos: não pode ser, isso é impossível. Ele olha para o lado e percebe Satoru Gojo, porém está um pouco diferente. Ele está com costuras em sua testa. Sukuna ri e olha para Yuta e diz: foi mal, eu te subestimei. Não pensei que fosse capaz de tanto assim, Yuta Okotsu. A cena muda para um flashback em que vimos os alunos de Gojo conversando. Yuta diz a eles que pretende tomar o corpo de Gojo Sensei caso ele seja derrotado. Porém, Maki diz: não, isso não vai dar certo, não é? Hakari diz: se houver condições, nem a pau. Porém ele continua: se já estivermos totalmente derrotados e não restar mais nada, então não teremos nada a perder em tentar, não é? Panda então diz o seguinte: no caso de Satoru perder e morrer, Kenjaku será devorado pela Rika, que vai copiar a técnica amaldiçoada de transferência de corpos, e Yuta lutará usando o corpo do Satoru, né? Bom, se isso for possível, nossas chances de vitórias aumentariam, não é? Kusakabe então diz o seguinte: não seria melhor copiar a técnica amaldiçoada e limitado do cadáver do Gojo? Porém, Shoko responde dizendo: sem os 6 olhos, não teria como operar a técnica amaldiçoada e limitado. Kusakabe então sugere que Yuta copie os 6 olhos. Porém, Shoko mais uma vez responde: os 6 olhos não são uma técnica amaldiçoada. É uma condição física, não tem como copiar. Maki então diz: a técnica amaldiçoada de cópia da Rika só dura 5 minutos após completamente manifestada, certo? O que acontecerá com Yuta após esses 5 minutos? Yuta responde: eu não sei. Porém, Mei traz 3 hipóteses. A primeira é: se a técnica amaldiçoada do Kenjaku for do tipo operação contínua ou intermitente, você morrerá, porque não será capaz de manter nem seu corpo, nem sua alma. A segunda opção: se a técnica amaldiçoada for do tipo operação intermitente, não resultará em morte imediata, mas eventualmente levará à morte. E a terceira é: se a técnica amaldiçoada for de uso único, talvez ainda possa usar a técnica amaldiçoada ilimitado, mesmo após 5 minutos. Já que assim que a transferência de corpo for concluída, a técnica amaldiçoada do Yuta-kun será anulada e ele poderá viver no corpo do Gojo-kun. Porém, Yuta diz o seguinte: não vou negar que este seria um último recurso. A técnica amaldiçoada de cópia ainda poderá ser usada dentro do meu domínio, mesmo sem manifestá-la completamente. Primeiro lutarei no domínio. Se não conseguir vencer dessa forma, então eu assumirei o corpo do Gojo Sensei. Maki diz: não fala como se isso já estivesse decidido. Eu não concordei com isso, hein? Yuta diz: estou bem irritado agora, mas esse plano, não importa o que pensemos disso, eu devo fazê-lo. Kusakabe o interrompe dizendo: não como um plano, estamos tratando humanamente disso, sabia? Porém, Yuta se irrita e pergunta para ele: e o que seria humanamente? Aquele com quem lutaremos é o feiticeiro mais poderoso da história, Ryome Sukuna, não é? Se pudermos vencer ao abandonar nossa humanidade, então devo abandoná-la sem hesitar. Você tem tanto medo assim de se tornar um monstro? Maki se irrita com Yuta e diz: todos nós nos importamos muito. E o filósofo Inumaki diz para Yuta: salmão. Porém, Yuta fica ainda mais irritado. E o Gojo Sensei também se importam com o Gojo Sensei? Todos nós sempre não temos apenas colocado o fato de se tornar um monstro apenas no Gojo Sensei? Se o Gojo Sensei se for, alguém terá que se tornar esse monstro. Alguém terá que fazer. E se ninguém quiser se tornar um,
eu me tornarei. É por isso que quando ele morrer, eu assumirei seu corpo. Então, a cena já muda para a conversa entre Yuta e Gojo. Ele diz, isso tá te irritando um pouco? Você não gosta? Então, Gojo responde para ele, não, porque não pretendo perder e porque me importaria com meu próprio cadáver. Me irrita um pouco que a Shoko não tenha se oposto a isso, mas, e aqui o tradutor diz o seguinte, a indiferença do Gojo quanto a seu cadáver é contrastante com o que Sukuna diz no capítulo 217, página 6. Perder é o mesmo que morrer, então tanto faz o cadáver. E Yuta então pergunta para Gojo o seguinte, falando nisso, me disseram que tem o sangue Fujiwara, mas Gojo Sensei, você não havia dito que era Sugawara? Gojo então diz, é Sugawara. Eu e você, Yuta, somos parentes distantes. Ou melhor, os Sugawara e os Fujiwara não se davam muito bem, não? Então talvez tenha sido um engano da Uro-san, né? Inesperadamente, ambos devem estar certos, não é? Talvez você tenha nascido mais abençoado do que eu. Não acha que seria deprimente deixar de fazer as coisas pela metade? Primeiro, trabalhe sua energia amaldiçoada bruta. Eu sempre te avisei para cuidar disso. E em seguida, Gojo diz para os seus alunos, enfim, já para casa. Maki se recusa e ir no Maki também. O Panda também não quer ir para casa. Porém, Gojo repete, já para casa. Mesmo que todos sejamos aliados feiticeiros, não quero que meus alunos vejam nada sangrento. Mesmo que eu perca para a Sukuna, se as pessoas dentro dessa sala desaparecerem, o velhote Gakuganji estará efetivamente à frente do comando do alto escalão. Se isso acontecer, não haverá mais confusões como a que ocorreu em Shibuya, afinal. Então, Gojo manda geral embora mais uma vez, porém, seus alunos se recusam. Então, Yuta diz, por favor, não pense em se tornar um monstro sozinho. Então vemos um pensamento de Gojo. Bem, isso vai ser impossível. Naquela época, fui deixado para trás. Então é por isso que preciso compensar aquilo que eu perdi. A cena muda e vimos Amai, um amigo de Itadori. E ele diz, a minha técnica amaldiçoada, para ser sincero, não entendo bem, mas é como amplificar a glicose dentro de mim e liberá-la de alguma forma. E quando eu uso, fico tonto devido à hipoglicemia. Shoko então pergunta o seguinte, essa glicose aí, acha que pode injetar isso em outras pessoas? E Amai responde, eu acho que posso sim. Então Shoko diz para ele o seguinte, pois bem, então a Mai estará como suporte com Nita e eu na equipe médica. Repunha a glicose consumida pelo cérebro durante a operação da técnica amaldiçoada. Tenha cuidado para não exagerar, senão vai ser inútil se você desmaiar devido à hipoglicemia. Em seguida, nós vemos o corpo de Yuta deitado numa mesa de operações. Então, Nita diz, com a minha técnica amaldiçoada não vai piorar mais do que isso, mas isso não vai curar ele. Assim como Gojo-san, seu corpo está partido em dois. Mas isso está além da minha técnica amaldiçoada e também vai além da capacidade da técnica amaldiçoada reversa do Yuta-san. Yuta então diz, eu tenho a Rika-chan, então consigo de alguma forma manter a consciência, mas isso também já chegou ao limite. Faça, Ieri-san. Ou melhor, não temos escolha a não ser fazer isso. Então, Shokuieri diz para Yuta, o cadáver do Gojo já foi suturado. Então assim que a transferência for concluída, use imediatamente a técnica amaldiçoada reversa em potência máxima para terminar os ajustes. A Mai irá auxiliar nisso. Então ele diz, perdão pela minha mão direita. A cena muda e vemos Sukuna e Gojo, um de frente para o outro, e ambos entoam expansão de domínio. E o narrador diz, a solução para a técnica de barreira com relação ao domínio que não fez uma barreira de Hyomen Sukuna havia sido revelada por meio de Satoru Gojo. E o capítulo encerra com uma belíssima página do Santuário Malevolente contra o Vazio Imensurável. E o comentário final do editor é, embate vingativo, começar. Fim do capítulo, teremos uma pausa na próxima semana. E é isso aí galera, este foi o capítulo da semana. Eu espero que vocês tenham curtido e não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal e aquele comentário para que o YouTube envie esse vídeo para mais pessoas. Dito isto, infelizmente hoje eu fico por aqui. Um abraço e fica com Deus.